Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Esse é a Universidade de Bots, melhor curso online de treinador de bots, credenciado pelo MEC, certificado pela Organização Brasileira de Bots. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. É o seguinte, uma recomendação do viciado um pouco fora do convencional. Vocês poderiam esperar que eu não faria esse tipo de recomendação, mas é o seguinte, não só de assistir luta, ou canal brasileiro vive o homem com que vos fala. Na verdade, eu aceito a ideia de buscar o máximo de conhecimento em o máximo de países possíveis, máximo de idioma, máximo de assunto. Apesar de eu ser um treinador de bots, claramente eu não fico parado só procurando saber sobre bots. Treinar é difícil, mas nem sempre dá, mas pelo menos relativo a pesquisar eu me proponho a tudo. Não fico só relativo a lutas de percussão, eu não me proponho só a analisar o striking. Eu procuro saber um pouco sobre grappling, sobre o wrestling. No meu tempo eu procuro muito. E o que acontece? Teve um canal que eu tive muita satisfação de conhecer tem um pouco de tempo. Aí eu tenho visto um vídeo que eu acho verdadeiramente inspirador, que me fez pensar, cara, eu tenho que propor a falar desse canal. Amo Pancration, Alpha Mu Ômega, simbolizando o início, o meio e o fim. É um canal que fala sobre Pancration. E também, se eu me recordo bem, eles até falam sobre o pugilato. O que acontece? Aqui é um canal feito por um cara que, olha, pessoa muito... o Patreon já vai ser ótimo. É um conteúdo que ele fala muito e pesquisa muito relacionado a lutas de origem grega, e sobretudo aquelas lutas helenísticas lá das antigas. É um canal muito interessante. Aí ele fala sobre exercício, nutrição e filosofia. A gente tem um pesquisador, tanto que ele já fez artigos, já ajudou em avanços relativo ao resgate. Então a gente está falando de um canal de resgate marcial de determinada luta, no caso sobretudo o Pancration, mas também o Pancrácio, como a gente fala atualmente, mas também a ideia das lutas helenísticas. E o que acontece? Eu vou só falar sobre alguns dos vídeos para vocês terem notoriedade do trabalho dele. A gente tem Segredos do Vazio, Prato e Musashi, Lições de Homero, de Marcialidade, O Retorno à Forma Suprema de Combate. No caso que está falando do Pancrácio, quem criou o Pancrácio, o trabalho físico grego antigo. Aqui luta, uma análise do combate que tem no início do filme de Troia, de Aquiles contra o Golias, ao qual ele matou rapidinho. Conexão entre o combate individual e a estratégia do campo de batalha. O cara tá falando sobre Troia, não para de falar. Camposo vezes Lopes, provavelmente a partir de um viés que pega da marcialidade grega, dessa noção de estratégia, de combate, experiência antiga grega tetras, que era o exercício físico. A gente tá falando aqui tá falando sobre posições de combate, nutrição grega antiga, descobrindo sobre a verdade única dos combates.
das técnicas de combate ancião do Pancration. No caso, ele está falando sobre hand strike, a gente está falando sobre soco. Então ele está destrinchando o bugilato, dieta mediterrânea. Deixa eu dar uma acelerada, muita coisa sobre isso. O grappling do Pancration, eu acho que tem umas coisas bem interessantes que ele fala. O Urien do Street Fighter 3, que é um lutador de Pancration. Jogos, sobre o Sensei F, que é um canal que eu gosto muito. Então vocês podem ver que como ele é um canal de resgate e divulgação, sobretudo resgatando o Pancration. Então a gente vai ver uma pessoa que tem um viés extremamente conservador para com e que tem uma máxima fidelidade, porque a gente pode ter divulgadores e pessoas que fazem um trabalho de resgate, revitalização, recontextualizando nos dias de hoje, que não necessariamente essa adaptação vai trazer uma fidelidade à proposta original. Aqui, Most Famous Ancient Greek Athlete, The Original Unstriker Grappler. A gente está falando de um cara que fazia o Western e o grappling em resposta ao striking, ao ato de golpear dentro do MMA grego. Então é a noção de lutador que faz antijogo, de trocador, lutador que derruba e tenta trazer submissão. George St. Pierre Darner no Pancration, lutadores modernos contra lutadores anciões. Not Crazy, Breakdown Kajarn, Primal Combat. Eu não conheço esse canal, eu vou procurar depois. Cara, e por aí a gente vai. Was Ancient Greek Boxing Really This Great? Então ele fala sobre o bugilato. Mais alguns vídeos. Seguinte, teve um vídeo que em especial foi extremamente inspirador. Foi um estudo primoroso, foi um estudo extremamente detalhado, encantador, que na época eu me surpreendi com a qualidade, mas eu não ia voltar com esse quadro de recomendação. Então na época eu não sentia ânimo de fazer esse vídeo, hoje em dia tenho. Eu estou revendo, pela 5ª vez. Eu vou rever mais algumas coisas. Uma análise completa das técnicas de chute do antigo Pancration. O que acontece? Um pouco anterior ele começou a fazer tradução para diferentes idiomas. Alguns vídeos meus eu coloco para terem um título e a descrição dentro de outros idiomas. Normalmente eu faço em inglês, espanhol, francês, japonês, coreano e às vezes chinês e algumas vezes russo. Só para terminar essa parte de falar sobre os vídeos dele, Chelson e Khabib sobre restituição do Pancration. Então ele fala que há esperança. Então a gente está falando de um cara realmente que só pensa no Pancration e o resto é resto. Historiadores dizem que atletas gregos usavam doping, mas onde estão as provas? Luta grega antiga, história, regras, técnicas e sua influência no Pancration. É engraçado que a gente tem noção de duas formas de combate, sendo que hoje em dia a gente tem uma visão que trabalha com 4, mas na realidade a gente poderia apontar que existe 3 possibilidades de combate. A gente tem a seguinte, vamos fazer com esses dedos. A gente tem a noção, e vai ser posicional, vai ser muito justificável. A gente vai ter a noção de luta de percussão, o golpear, o striking, como a gente entende. A gente tem a noção de... isso eu tô falando da ideia que a gente poderia trazer anterior, não é o contexto atual. E a gente poderia falar sobre o grappling e o wrestling, a luta de derrubar e agarrar. É o combate em que você faz com que haja combate sem que haja necessariamente o ato de golpear. A gente vai ter agarrar e tentar trazer a submissão. E existe o contexto misto,
o contexto misto, que você integra esses pontos. Só que o que ocorre? A gente não tem um nome para a questão de grappling striking, então isso fica inserido, mas não necessariamente separado do pancrácio. Sendo que hoje em dia a gente teria a noção que o MMA não tem como desassociar das suas bases. A gente, no pancrácio, a gente não consegue trazer essa separação que a gente tem como o wrestling e o grappling helênico é pancrácio. O pancrácio é uma luta mista. Tem algum problema, mas realmente existia muita prática. Tanto que um texto de divulgação marcial que eu tava lendo no futuro no canal, quero trazer uma resenha, tá falando que lá antigamente tinha populações, tinha locais que trabalhava muito o bugilado, tinha muitos que traziam a luta agarrada. Então existia, só que a gente não consegue traçar uma pesquisa com que a gente chegue a uma nomeação. Mas o que acontece na visão atual, aí eu posso trazer um pouco o pancrácio hoje. Na visão atual é o seguinte: por livre escolha, esse dedo aqui não vai ser parte. A gente tem o striking, a gente tem o wrestling e o grappling. O wrestling é a parte de luta agarrada, o ato de derrubar. O grappling é dar continuidade à luta agarrada dessa submissão. Aqui vocês desconsideram, imaginem que eu não tenho dedo. Aí o que acontece? Existe algo entre. Se eu tivesse 6 dedos, eu poderia ignorar esse e fazer com esse daqui. Eu acho, sei lá. O que acontece? A gente tem um contexto misto. O contexto misto é a soma das outras três. Hoje a gente tem um contexto misto. O que acontece? Pensando em lutas que tragam uma maior apropriação do misto e não necessariamente de uma luta de percussão ou uma luta agarrada, é de muito interesse para o MMA. Então, ter Khabib e outros atletas que acham interessante o resgate ao pancrácio, na realidade é uma coisa extremamente interessante. É extremamente interessante, e eu concordo que na visão da divulgação das lutas helenísticas, dos estudos dessas lutas ancestrais, ter um atleta falando isso, um atleta de muito renome, cara, isso é de trazer muita esperança. Muita esperança, porque mais praticantes quer dizer mais entusiastas quer dizer mais pesquisa. Isso é ótimo, Eu gosto muito de canal de divulgação e de resgate e revitalização de lutas. No caso, a gente está vendo um que trabalha especificadamente. Eu não tenho certeza, mas até onde eu saiba, é praticamente uma das pessoas que é um expoente muito grande nesse meio. E fica aqui minha recomendação. Sobretudo, é muitíssimo interessante esse vídeo da análise das técnicas de chute. Ele consegue falar até o nome e trazer descrições. Isso aqui é um trabalho que, cara, eu vou ser sincero, muito dificilmente, se vocês não verem, cara, eu não tô falando de criador de conteúdo qualquerzinho, que faz qualquer videozinho e não liga muito, faz de qualquer maneira, só fala, não pesquisa e vê se só faz vídeo de piada. Cara, você vê esse nível de fidelidade. A gente tá falando de pessoas que trabalham com a pesquisa na luta. Existem pessoas que trabalham com ela e trabalham pesquisando sobre ela. A gente vai ver um discurso diferente, uma perspectiva diferente. Esse é um dos canais que melhor faz essa proposta na gringa, e coincidentemente ou não, ele trabalha com pancrácio, o que eu acho muito interessante. Bem, é isso, já falei muito, já dissertei e discuti muito sobre essa recomendação em questão. Vou me despedindo, Raul.